Graça e paz, gente, boa tarde. Vocês estão bem? Estão todos felizes? Tem alguém triste? Ai, graças a Deus. Toda vez que eu falo isso lá na igreja, alguém, amém. Eu falo, amor, você está triste? Não, pastor, é que eu confundi e tal. Mas graças a Deus todo mundo está feliz. Não é a turma da Xuxa lá, todo mundo está feliz, mas graças a Deus estão todos felizes. Bom, eu sou o pastor Robson. Ali aquela moça bonita ali é a minha esposa, a pastora Raquel. Nós trouxemos aí 50% dos filhos. Os outros 50% ficou em casa. Eu tenho uma filha com 25 anos de idade, está morando no Rio. Tenho um jovem com 20 anos que estava na igreja, mas agora resolveu curtir um pouquinho o mundo. Mal sabe ele que ainda Deus vai trazê-lo de volta. Então, deixa ele curtir enquanto ele pode. E aí os outros dois estão aqui conosco. Nossa filha vai se casar agora ano que vem, abril, se assim Deus permitir. Quando eu converso com ela, eu falo, Joyce, eu acho que não vai dar tempo de você casar não, minha filha. Jesus vai voltar antes disso. Não, pai, pelo amor de Deus, deixa pelo menos eu casar. Aí eu, não, para que casar, poxa? Então, estamos bem, eu e minha esposa estamos bem, estamos felizes aqui nesta cidade que nos acolheu muito bem. O pastor falou em relação de comer cuscuz, eu não como, eu detesto cuscuz. E quando eu cheguei aqui, eu fui convidado em algumas casas, quando eu chegava lá era cuscuz. E aí a pessoa falava, pastor, o senhor vai gostar? Não, não vou. O senhor nem experimentou? Não, já experimentei, eu não gosto. Não, o senhor vai gostar? Não quero. Poxa, que raiva. E eu não como. Não é pelo fato de não gostar, eu já experimentei. É porque quando eu era pequeno, eu passei um pouco de necessidade quando criança. E lá no Rio a gente chama de angu, aquele negócio de polenta. E quando eu amanhecia, logo pela manhã, achava que era um pão quentinho me esperando, era o miserável do angu que estava lá no prato e um mate gelado, e eu detesto. E de lá para cá eu falei, não vou comer mais esse negócio com milho não. E aí entrou no cardápio esse cuscuz que vocês comem todos os dias, quase toda hora. Entrou no cardápio aquele negócio doce, tal de mugunzá. Entrou no cardápio esse negócio de angu, que a gente chama de polenta. Então tudo derivado do milho, eu estou fora. Aí eu falo igual a gente fala no Rio, chuta que é macumba, que é a melhor coisa que a gente faz, não é assim? Querido, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, nesta tarde. Obrigado aí a Deus, agradeço a Deus primeiramente por esta oportunidade, agradeço também ao pastor Melco. Como ele falou, nós temos tido aí uma boa aliança, todas as vezes que nós temos evento, quando não dá para ele ir, ele sempre envia alguém, a mesma coisa aqui, eu fico muito feliz com isso. Porque é muito difícil, às vezes, como eu costumo falar para alguns colegas meus aqui, alguns pastores, eu nunca vi uma cidade tão difícil para ter uma unidade entre as igrejas como Surubim. Nossa, meu irmão, você não sabe como é difícil. Porque às vezes a gente fica só no nosso mundinho, na nossa congregação. Mas pastores que lidam com várias pessoas, a gente vê o quanto é difícil. Já tentamos uma vez, há 2 anos, mais ou menos há uns 4 a 5 anos atrás, tentamos fazer uma reunião de pastores, não deu certo. Alguns pastores até estavam indo, mas depois desistiram. E eu vejo o quanto é difícil. Para você ter uma ideia, o que o pastor Melco está fazendo de convidar um outro pastor para estar aqui, alguns não fazem isso por medo. Não sei porquê, mas não fazem por medo. Alguns não chamam pelo simples fato de achar que o pastor que vier vai querer roubar as ovelhas. Palhaçada pura. E eu detesto isso. Graças a Deus eu não tenho isso, e vejo também que o pastor Melco não tem isso, e alguns outros pastores que eu converso também não tem. Mas a maioria aqui é meio complicado. Eu venho de uma cidade grande onde todos os meses nós nos reuníamos e fazíamos café da manhã. Sempre no primeiro ou no segundo sábado, no primeiro sábado lá na igreja, e iam ali vários pastores de várias denominações. Eu não entendo porque a gente canta e até louvores na igreja, pregamos mensagem que nós vamos morar num determinado lugar por toda a eternidade, e eu não vejo que lá no céu vai ter ali cada cantinho para cada denominação. Eu não vejo. Eu não vejo que lá vai ter um cantinho separado para a comunidade, e eu com o meu rebanho vou estar ali, outro cantinho para a Viva Fé, outro cantinho para a Maranata, outro cantinho para a Assembleia de Deus. Eu não vejo isso. Eu acho que a placa da igreja, na minha opinião, pastor Robson, independente, tinha que cair por terra esse negócio de placa de igreja, tinha que ser um nome só, a Igreja de Cristo, ponto. E todos cultuarem ao Senhor no domingo, independente de denominação. Mas, por alguns falarem algumas línguas, a gente acaba tendo que se dividir e cada qual vai seguir o seu rumo. Parece que a gente está vivendo a passagem de Gênesis,
em que todos falavam uma só língua e Deus interveio separando as línguas. E só que Deus não interveio agora. Somos nós homens que falamos cada um uma língua e temos um pensamento totalmente diferente. E aí a gente vai para cada um ao seu lado. Mas nesta tarde eu quero compartilhar com você uma palavra que eu acho que você não vai gostar muito. É uma palavra muito forte, que é onde eu vou e qual a denominação que Deus vai me dar a oportunidade. Deus colocou justamente essa mensagem para que eu pregasse. Então eu vou falar hoje um pouco sobre a igreja, e principalmente a igreja brasileira. Uma igreja pobre, cega e nu, e acha que tem muita coisa. Vocês viram o que o pastor Melk colocou aqui? E todas as vezes que eu assisto muito a Igreja Perseguida no YouTube, e tem um casal amigo meu que também está no país, no Moçambique, mas em uma outra cidade. E ele compartilhando comigo, ele fala: pastor, aqui é difícil. Aqui é difícil. A igreja ao qual eu tenho que congregar fica a 8 quilômetros daqui. Eu tenho que ir a pé. E às vezes a gente mora do lado da igreja. Falta o culto aos domingos por tão pouca coisa. É ou não é verdade? A gente mora do lado da igreja. Interessante que vocês viram aqui, eu também pude ver, como é o templo. Telha de zinco, madeira, teto de plástico. E o povo estava feliz para cultuar ao Senhor. Você senta numa cadeira confortável, tem um bom som. Tem igrejas que tem ar-condicionado, cadeira acolchoada. Quando você vai no banheiro, o cheiro é tão bom que não dá nem vontade de sair, porque é bem limpinho. Lá eles não têm isso, mas eles cultuam ao Senhor com muita intensidade. Eu estou falando de algo que vocês veem aqui pelo jeito, todo domingo o pastor Melk coloca. Agora, se você pesquisar Igreja Perseguida no YouTube, você vai ver como é que é o domingo da igreja. É culto dentro de caverna, culto dentro de floresta. Não pode falar que é um cristão e muito menos andar com a Bíblia na mão. Você que tem a oportunidade, nós temos a oportunidade, liberdade de cultuar ao Senhor nesta nação, nós não fazemos isso. Somos conhecidos como crentes agente secreto. Ninguém sabe que é crente. Já viu falar desse crente agente secreto? Quando você fala que é um crente, a pessoa fala: você é crente? Tem certeza? Tenho, eu sou crente. Eu sou lá da comunidade. Eu sou lá de... Tem certeza? Tenho. É o achado agente secreto. E nesta tarde eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Nós brasileiros, e principalmente a igreja do Brasil, precisa mudar o seu comportamento. Quando Jesus usa a vida do apóstolo João para escrever o livro de Apocalipse, principalmente as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, você pode ver ali que Cristo ele chama a atenção, Cristo ele vai exortar a igreja, Cristo ele vai também elogiar a igreja, mas das 7 igrejas, apenas 2 recebem elogios. Você sabe qual é? Filadélfia e Esmirna. Apenas essas 2 recebem elogio. 4 das 7 recebem elogio e crítica: Éfeso, Pérgamo, Sardes e Tiatira. Mas uma recebe só crítica, que chama Laodiceia. E quando Jesus trata dessa igreja, ele chama essa igreja de miserável, chama essa igreja de pobre, cega e nu. E era uma igreja bastarda, que se sentia a bambambam naquele lugar. Só que Jesus fala: vocês são como pobre, cego e nu. Vocês não estão enxergando direito. Vocês precisam ter o colírio que eu quero dar para vocês. Vocês se sentem morno. Quem dera que vocês fossem frio ou quente. Quem dera que vocês fossem assim. Mas pelo fato de vocês serem morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Jesus chama uma atenção dura dessa igreja. E quando nós lemos essa passagem, achamos que Jesus está chamando a atenção da igreja ser fria ou quente em relação à adoração. No momento da adoração a gente levanta as mãos, nós somos um povo quente. Não, Jesus não está chamando a atenção disso não, gente. Quando Jesus fala que ela é fria e quente, a gente precisa entender a geografia daquela cidade. Laodiceia ficava perto de Colossos e Herápolis. Da cidade de Colossos vinha águas gélidas, que servia justamente para refrigério. E da cidade de Herápolis tinha as águas quentes, que servia para medicinas, águas termais. E quando chegava através dos aquedutos até a cidade de Laodiceia, ela se tornava morna, não servia para nada. Jesus está falando para essa cidade, para esta igreja de Laodiceia, dizendo: vocês não são frias, não são geladas, vocês não têm sido refrigério para aqueles que precisam beber da água da fonte. Vocês não têm sido quente, vocês não têm sido cura para aquele povo que está enfermo lá fora. Vocês não refrigeram e nem cura, vocês são mornos. Por isso que eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Jesus pega pesado com aquela igreja.
Eu nunca vi Jesus passando a mão na cabeça de ninguém na Bíblia. Eu nunca vi. Se você vir já isso na Bíblia, você precisa me mostrar. Porque eu já vi a Bíblia e o Novo Testamento diversas vezes e eu ainda não achei. Todas as vezes que as pessoas vão até Jesus, eles saem transformados. Se não saem transformados, é porque eles não tiveram um encontro de fato com Cristo. E aí está o problema. Que existem centenas de milhares dentro da igreja brasileira, achando que são convertidos e achando até que vão morar no céu, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Tem até um nome escrito no rol de membros da igreja, mas no livro da vida ainda não tem. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo diz, você conhece a árvore pelo fruto. E a gente precisa dar fruto de conversão. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que vivia na prática do adultério e da prostituição, não vive mais. Ele agora é uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem que ter mudança. E eu fico vendo a igreja hoje no Brasil se escondendo atrás do amor de Deus. Como assim, pastor? Deus não é amor? Sim, Ele é amor. Mas a mesma medida do amor de Deus é a mesma medida da sua justiça. Tem como se esconder apenas atrás do amor? Porque a gente esquece da justiça. E eu vejo alguns falando de algumas determinadas pessoas que já morreram e dizendo, não, ele era uma pessoa boazinha, de boas intenções, o inferno está cheio. Não é bonzinho que vai para o céu, é aqueles que creem em Cristo. É aqueles que se renderam aos pés dele. É aquele que foi mudado, lavado e remido pelo seu sangue. O sangue de Cristo não é qualquer coisa. Ele é insubstituível. O sangue de Cristo é insubstituível. Não existe substituto para o sangue de Cristo. Não é sabonete ungido, não é água ungida, não é óleo ungido, não é vassoura que foi proclamada em algum lugar que vai varrer o pecado, não. É o sangue de Cristo. Amém? E eu tenho uma boa e uma má notícia para você. E como de costume, a gente costuma falar que a gente gosta de ouvir a boa notícia primeiro, não é? E a boa notícia é que Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. E a má notícia, pastor Robson, é que Jesus está voltando. Eu não entendi, pastor. Boa notícia para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ele está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Má notícia para aqueles que ainda não creem que a volta dele é real. E a Bíblia diz que existem dois caminhos: a porta larga e a porta estreita. Céu e o inferno. Não existe meio termo. Outro dia eu vi um determinado cantor dizendo que se fosse para ele ir para o céu, e ele é até lá do estado do Rio de Janeiro, e ele fala, se fosse para mim ir para o céu e não curtir mais a minha cervejinha gelada e não curtir mais o churrasco, eu prefiro ir para o inferno. E eu pensei, meu Deus, ele não sabe como é o inferno. Ele não tem noção do que é o inferno. O inferno é a ira total de Deus sendo manifestada naquele lugar, onde as pessoas passarão ali toda a eternidade, onde vão clamar e pedir por ajuda, mas não serão ouvidas, onde vão fazer de tudo para sair de lá, mas não tem mais jeito. Então, enquanto você tem a oportunidade, e você que ainda não teve um encontro com Cristo, tenha. Você ainda que está aí brincando de ser crente, pare e siga uma vida firme na presença do Senhor. Com Cristo não tem esse negócio de viver 99%. Ou você vive o 100% com Ele, ou você não vive com Ele. O irmão leu aqui uma passagem bem interessante. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a outros deuses. Porque ou você agrada a um e desagrada a outro, ou vice-versa. Não tem meio termo. É igual um casamento. Eu sou casado com a pastora Raquel, nós vamos fazer aí 28 anos. Desde 93 que essa mulher me atura. Desde quando eu a conheci, jovem, 14 aninhos, meu Deus, pensa num tiozinho. E eu conheci ela, tinha 16 anos de idade. Desde então nós estamos juntos. Penso em me separar dela? Não, não penso. Se você perguntar a ela se ela pensa separar de mim, ela vai falar também que não. Mas já pensei várias vezes em matar essa mulher. Já pensei. Foi o que até a esposa do evangelista Billy Graham fala sobre isso, quando perguntaram para ela, a senhora já pensou em divórcio? Ela, nunca pensei em me divorciar do meu marido, mas eu já pensei em um homicídio. Olha como ela pensou.
Mesma coisa eu com a minha esposa. Temos atritos? Temos. Mas o casamento é assim. Eu procuro de todas as formas agradar ela, porque não tem como eu querer agradar ela e agradar uma outra mulher. Pergunta a ela se ela vai querer. Não. Mesma coisa sou eu. Ela faz de tudo para poder me agradar. Se ela fosse para me agradar e agradar um outro homem, eu também não gostaria. Com Deus é a mesma coisa, querido. É um casamento. Nós somos chamados de noiva do Cordeiro. E essa noiva precisa estar imaculada, limpa, pura, sem mancha, sem corrupção, sem pecado. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 13 em diante. Os caras é fera mesmo, hein? Tá doido não, né? Poxa. Tá aqui, gente, nem precisa abrir, ó. Os caras são fera, tá? É doido. Vamos lá. Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizer que eu sou? Rapidinho, para aí mesmo. Essa passagem era bem interessante, esse versículo, que Jesus está dizendo para eles assim: E vocês que são meus amigos, que têm intimidade comigo, que andam comigo, o que vocês têm falado de mim? Continuando. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para aí rapidinho, meu amigo, aí mesmo. Essa situação aqui é muito interessante, esse versículo, porque quando Jesus está falando aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas alguns interpretam essa passagem como se a porta do inferno fosse algo assim de defesa, em que nós temos toda a legalidade e toda a autoridade de invadir o inferno e saquear quem está lá dentro. Não. Essa passagem não está, Jesus não está dizendo isso aqui. Essa passagem, quando fala as portas do inferno, o inferno no original, no grego, é Hades, lugar dos mortos, ou mundo dos mortos. O que Jesus está dizendo aqui, de fato, está arremetendo justamente para o futuro e dizendo para eles: olha, a morte não vai impedir o avanço da minha igreja. A morte não vai poder parar com a igreja de Cristo. É isso que ele está dizendo. Porque se você for olhar a história da Bíblia, ou a história da igreja, você vai ver que nos primeiros séculos, a igreja foi perseguida e quase devastada. Mas ela nunca parou de crescer. E se você pensa que não, hoje em dia a igreja continua sendo perseguida. Em alguns países, que são países muçulmanos, alguns irmãos meus e seus estão sendo decapitados, enforcados, fuzilados, estão sendo partidos ao meio. Graças a Deus, e você pode dizer isso, que nós moramos num país livre, sem perseguição alguma. Embora alguns dizem assim: eu estou sendo perseguido no trabalho. Não está não, querido, porque você não tem noção do que é uma perseguição. Não, o meu encarregado está pegando muito no meu pé. É porque você é preguiçoso, não quer trabalhar direito, e o tempo que você tem que trabalhar, você fica dando um miguezinho. Aí você fala: ele está pegando no meu pé. Não, começa a trabalhar direito e você vai ver que ele não vai pegar no teu pé. Isso não é perseguição, querido. Perseguição é o que os nossos irmãos estão sofrendo. Muitos pastores estão tendo a sua casa invadida. Filhas que são virgens sendo estupradas na frente deles. As mulheres dos pastores são estupradas. Muitas deles são mortos e eles deixam apenas o pastor viver, para ficar com peso na consciência de ver os seus filhos e mulher morrendo. Nós não somos perseguidos. Então, quando Jesus está dizendo aqui: as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela, a morte não vai prevalecer contra a igreja de Cristo.
nós vamos continuar avançando em meio à perseguição. Nós vamos continuar avançando em meio até à pandemia. Nós vamos continuar avançando, porque o cabeça dessa igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é o cabeça, é Ele quem domina tudo, é Ele que tem toda a autoridade. Amém? E continuando, outra situação também nesses versículos, é justamente quando Jesus fala para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus que te revelou. Lembra-se que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós parássemos aqui, parece que Jesus está querendo chamar a atenção e parece que Ele está querendo ser o famoso da área, se a gente fosse parar. Porque Ele vai perguntar para os discípulos: o que o povo anda dizendo de mim? Não é assim? Se a gente parasse, parece que Jesus está querendo ser o cara daquela época, mas não. Jesus está apenas querendo saber como é que o povo estava vendo Ele, ou qual era a visão do povo em relação à sua pessoa. E aí quando os discípulos dizem: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, porque João Batista já tinha morrido, e eles estavam achando que João Batista reencarnou em Cristo. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou uns dos profetas. A pergunta de Jesus para os discípulos foi tão íntima que Ele diz: e vocês que são meus amigos, que andam comigo, que têm relacionamento comigo, o que vocês dizem? Aí Pedro, porque com Pedro era assim, era 880. Lá no Rio a gente chama de garganta. Fala assim, cara bem garganta, cara bem bom de papo. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra. Essa situação também, a Igreja Católica Apostólica de Roma, eles acham que a igreja foi fundada justamente sobre Pedro, e não foi. Tanto é que existe uma igreja de São Pedro, lá no Vaticano, que tem esse versículo bíblico: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não está apontando para Pedro, Ele está apontando para Ele mesmo. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tanto é que Pedro vai relatar isso em uma de suas cartas, dizendo que ele não era a pedra fundamental, ele não era a pedra de esquina, apontando justamente para quem? Para Cristo. Cristo é a pedra fundamental. É Ele. E a Igreja Católica vem nesse grande erro já há muito tempo, achando que Pedro foi o primeiro bispo, o primeiro papa, o primeiro padre. Pedro nem em Roma esteve. Nem em Roma Pedro esteve quando estava vivo. Não tem como Pedro ser o fundador da igreja, porque o fundador da igreja é o próprio Cristo. Ele veio para isso. Porque no Antigo Testamento, Deus já chamar, lá no capítulo 12 de Gênesis, um homem chamado Abrão, que depois muda o nome dele para Abraão. E é interessante notar, querido, e eu entendi muito bem essa passagem quando eu cheguei aqui nessa cidade. Você que mora aqui há mais tempo e é surubinense, você sabe que a cidade de Surubim, eu posso estar enganado, mas eu acho que 90% da cidade é um povo católico. Ou não? É mais ou menos isso, 90%, jogando por baixo. É um povo católico. E eu fazia evangelismo, e eu ia na casa das pessoas, às vezes batia na porta de uma pessoa que fazia parte da Igreja Católica Apostólica de Roma. E quando batia, ela: não quero ouvir. Não, querida, calma, eu só quero explanar um pouco a palavra para você. Não, eu tenho a palavra aqui. Você lê a Bíblia? Não, eu não leio, mas eu tenho ela aqui aberta no Salmo 91. E isso vai prestar para quê? Aí eu: não, mas eu só quero compartilhar algo com você. E ela permitia. E quando eu perguntava para ela assim: você é católica? Ela: sou. Mas por que você é católica? Meu avô e minha avó eram. Os meus pais são. E eu também sou católico. Você vê que vem de geração em geração. Na passagem de Gênesis 12, alguns estudiosos, eu já li sobre isso, falaram que Abraão era o único diferente da família dele. Por isso que Deus o escolheu. Não, querido. Abraão era tanto idólatra quanto os pais. Tanto idólatra quanto os pais dele. Pastor, então por que Deus escolheu? Soberania dele. E Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. Ele não te escolheu? Ele me escolheu. E escolheu cada um de nós. Então Ele escolheu Abraão e pede para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que Ele ainda mostraria a Abraão. Por isso que Abraão é conhecido como pai da fé, ou amigo de Deus, porque ele saiu do meio de sua parentela, não sabia nem para onde ele ia, mas ele estava acreditando num Deus que havia chamado, que era totalmente diferente das demais imagens que estava dentro do salão que o pai dele tinha. Abraão foi escolhido, querido, por causa da soberania de Deus, não por mérito. Porque nem eu e você
vamos para o céu e viver toda a eternidade com Deus porque merecemos. Não é graça, é favor merecido. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é Deus não estar nos dando aquilo que nós merecemos. O que merecemos, querido? O inferno. Eu e você merecemos o inferno. E graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Como é que pode? É Deus nos dando algo que não merecemos, é favor merecido, é graça. Isso faz parte da soberania dele, e ele escolhe quem ele quiser, e da forma que ele quer. Amém? E quando Jesus fala para Pedro, Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, sobre o que você está falando, sobre a minha pessoa, edificarei a minha igreja. Porque Jesus não poderia edificar a igreja sobre Pedro. Porque a palavra Pedro no grego é fragmento de pedra. É fagulha de pedra. Como é que Cristo vai edificar a sua igreja sobre alguns fragmentos de pedra? Não. Quando ele fala sobre esta pedra apontando para ele mesmo, é Petra, rocha inabalável. É Cristo, é Ele que é o cabeça, é Ele que é o fundamento. Amém? E quando ele começa ali a colocar em relação do que Pedro deveria fazer em prol da sua igreja, ele agora coloca justamente o que eu quero falar para você, sobre 5 fundamentos que a igreja necessita. Primeiro, a igreja precisa preservar o Evangelho. Sinto muito, querido, mas a igreja brasileira não tem feito isso. Pregamos qualquer coisa, menos o Evangelho. Que isso, pastor? É verdade. Sabe por quê? Porque não usamos esse lugar que nós chamamos de púlpito como púlpito que deveria ser pregado a palavra. Usamos como um balcão de pronto atendimento, onde a pessoa paga e ouve o que ela quer. Querido, sinto muito falar para você, mas a igreja está vivendo assim. A igreja está vivendo num estágio onde o valor do dízimo e da oferta da pessoa vale mais do que ela mesma. É o que tem acontecido. E o que eu vou falar aqui pode até te chocar, mas eu vou te falar o que eu penso em relação de alguns que fazem marcha para Jesus. Não quero falar nome de igreja nenhuma, mas eu sou contra isso. Sabe por quê? Marcha para Jesus são o que os nossos irmãos estão fazendo lá no Iraque, no Afeganistão, no Iêmen, em Mianmar. Estão indo justamente marchando para a morte, serem decapitados. Aquilo é uma marcha para Jesus. O que eu vejo no Brasil não é marcha, é festa. Onde nós chamamos um cantor que está na mídia, ou um determinado pastor que está na mídia, para atrair o público. Isso não é marcha para Jesus, isso é festa. Goste você ou não, é a realidade. Já fui convidado para várias, não fui em nenhuma delas. Desde quando eu cheguei nessa cidade, eu não fui em nenhuma, e nem vou. Você não vai ver a cara do pastor Robson em marcha para Jesus, porque eu sou contra isso. Porque o valor que era para ser gasto com esses cantores que cobram uma fortuna, poderia comprar em cesta básica e alimentar o povo que muitas das vezes passa necessidade dentro da igreja. Nós estamos vivendo um verdadeiro evangelho, isso é triste. Isso é triste. Porque nós não estamos preservando a sua palavra. Aqui foi falado que nós somos o sal da terra e luz deste mundo, e é verdade. E sabe qual era a função do sal naquela época? Uma de suas funções era preservar, porque naquela época não tinha eletricidade. Hoje eu e você compramos carnes e estocamos dentro do freezer. Naquela época eles salgavam a carne para poder preservar. O sal servia para isso. Outra função que o sal tinha naquela época era justamente influenciar. Se você já foi em um hospital, você já comeu uma comida muito insossa, horrível, mas basta uma pitadinha de sal que muda todo o sabor. A igreja brasileira não está influenciando, a igreja brasileira está sendo influenciada pelo mundo. Hoje não conseguimos influenciar uma cidade que tem pouco mais de 70 mil habitantes. É ou não é verdade? Pouco mais de 70 mil habitantes. Se a igreja aqui em Surubim fosse uma igreja que preservasse o evangelho, essa cidade seria conquistada para o reino. 70 mil habitantes. Em 3 dias, um homem chamado Jonas pregou numa cidade chamada Nínive, que na Bíblia vai ter mais ou menos ali 120 mil. Só que ali 120 mil são homens, sem contar mulheres e crianças. Tinha pouco mais de 400 mil habitantes naquela cidade. E em 3 dias ele prega uma palavra que eu e você não gostaria de ouvir.
uma palavra de arrependimento. E a Bíblia diz que Deus poupou aquela cidade. João Batista é conhecida por pregar em templos luxuosos, não é? Não. É para pregar no meio do deserto. E pasmem, as pessoas saíam de suas cidades, iam até o deserto para ver um homem magro, feio, mal vestido e mal cheiroso pregar falando sobre o arrependimento. Por que a gente não consegue pregar a verdade? Por que a gente não consegue justamente preservar o Evangelho ou aquilo que aprendemos com a palavra de Deus? Paulo mesmo fala para Timóteo, ensina homens e doutos, faça com que esses homens preservem a palavra. Mas você já parou para pensar? Isso acontece no nosso dia a dia. Se eu converso aqui com meu irmão, que é diácono, né? O diácono, e eu falo uma determinada notícia para ele, ele me ouve, ele passa para o pastor Melk da forma que ele me ouviu, mas de uma forma um pouco diferente. O pastor Melk ouve, vai passar já para a esposa dele da forma que ele ouviu do diácono, e ele já vai ou acrescentar ou tirar alguma coisa, porque a gente faz isso. É como se acontecesse um acidente ali fora e morressem mais ou menos 2 pessoas. Aí eu falo para o diácono, rapaz, um carro bateu ali, morreram 2 pessoas e uma ficou ferida, eu já aumentei. Aí o diácono conversa com o pastor Melk, rapaz, teve um acidente, morreram 2 pessoas, uma pessoa ficou ferida, e eu acho também que do outro carro mais 5. A gente aumenta ou não aumenta? Agora imagine isso no decorrer, até chegar na 100ª pessoa. Ah, meu irmão, morreu foi a torcida de um time todinho. É ou não é? Imagine agora no decorrer da história da igreja, quantas pessoas distorceram a palavra. Imagine aí, no tempo que a palavra de Deus tem, quantas pessoas pegaram essa palavra distorcida? Quantas pessoas estão pregando hoje uma mensagem que o povo gosta de ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir? Quantas pessoas? É muito bom ir numa igreja e pregar em onde a pessoa sai, ai, aleluia, o culto hoje foi maravilhoso, mas ninguém mais tem chorado por um arrependimento, ninguém mais tem chorado, ninguém mais tem saído da igreja derramando lágrimas e dizendo, eu sou pecador, sou miserável, eu preciso me arrepender. A gente não tem visto isso mais. A gente só ouve que o culto foi uma bênção, que o culto foi uma maravilha, mas a vida daquela pessoa na segunda-feira continua a mesma coisa. A pessoa continua devendo e não quer pagar. A pessoa continua fazendo fofoca uma das outras. A pessoa continua com intriga com o vizinho ou a vizinha, que era para estar pregando o Evangelho para ela, mas o testemunho de vida dessa pessoa afasta a outra pessoa do Evangelho. Queridos, ou a gente muda e vira de fato uma igreja de Cristo, ou a gente chuta o pau da barraca e vamos logo para o inferno. Porque não adianta viver o meio termo, querido. A passagem que Jesus diz, se eu não me engano, em Mateus mesmo, ele vai dizer em relação de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não está falando do povo ímpio lá fora, ele está falando do povo de dentro. Nem todos aqueles que me dizem Senhor. Mas naquele grande dia, muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos. Calma aí, quem é que profetiza? É o ímpio ou o cristão? Quem? O cristão. Não é Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Quem é que expulsa demônio? Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. Quem é que cura enfermo? Apartai-vos de mim, malditos, pois eu não conheço, pois praticais a iniquidade. Ele não está falando do povo lá fora não, está falando do povo de dentro. Sim ou não? Sim, querido. Porque a igreja atual, a igreja de Cristo hoje, a igreja principalmente brasileira, muitas das vezes não tem poder para falar como Pedro e João disseram para aquele homem na Porta Formosa, levanta e anda em nome de Jesus. A igreja, quando Pedro e João chegaram para aquele homem, disseram, olhai para nós, olha aqui para mim, o que eu tenho eu te dou, não tenho prata nem ouro. Só que a igreja hoje tem prata e ouro, mas não tem mais o seu levanta e anda. Acabou, a igreja está ficando rica, como eu falei da igreja de Laodiceia, mas não tem mais o levanta e anda. E a primeira função que Jesus quer que façamos é justamente preservar o Evangelho. E como é que eu preservo o Evangelho? Estudando a Bíblia, meditando na Bíblia e pregando aquilo que a Bíblia está falando. Eu não posso nem acrescentar e nem tirar. Paulo mesmo fala isso na carta dele aos Gálatas, que seja tido como anátema. Quem acrescenta ou tira um tio dessa Bíblia.
E nós muitas das vezes estamos acrescentando ou até tirando algo que não tem. Pregue o Evangelho simples e puro. Uma ilustração que eu quero que você entenda é bem interessante, de um determinado homem e um determinado pastor que ia fazer uma festividade na igreja, na cidade, e ele convidou um pastor de fora, um pastor de nome, e esse pastor não pôde vir no dia, e estava lá todo o pessoal. E aí o pastor reuniu com presbíteros e falou assim: e agora, quem é que vai pregar? Um presbítero falou: pregue o senhor mesmo, pastor. Ele: não posso pregar, tem que ser uma pessoa nova, para o pessoal ver uma novidade. Aí um outro presbítero falou: pede o irmão Juquinha. Quem é o irmão Juquinha? O irmão Juquinha, aqui da nossa igreja. Ele nunca teve a oportunidade de pregar, mas meu irmão, será que ele vai saber pregar em meio a essa multidão? Deixa, pastor, vamos dar oportunidade para o irmão Juquinha. E deram a oportunidade para o irmão Juquinha. E o irmão Juquinha foi, abriu a Bíblia em Mateus capítulo 1 e falou sobre a genealogia de Cristo. Meu Deus do céu! Imagine se eu e você estivesse lá ouvindo ele falando sobre a genealogia de Cristo. E por último, ele falou assim: quantos de vocês querem fazer parte dessa família? Centenas de pessoas levantaram e foram à frente, se rendendo aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque o que faz não é a pessoa, é a palavra. É a palavra que faz a mudança, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Preserve o Evangelho. Pare de viver uma vida onde você quer agradar duas pessoas ou a dois senhores. Viva o verdadeiro Evangelho, preservando o Evangelho. Amém? Segundo, nós temos aí a primeira, que é preservar o Evangelho, e o segundo é proclamar esse Evangelho. O que está escrito aqui? Ide a todas as nações. Você preserva e logo depois proclama aquilo que você preservou. E quando você proclamar, você não vai falar de você mesmo, você vai falar de uma pessoa que você nunca viu, ou apenas sente a sua presença, e o nome dele é Jesus, você vai falar dele. Paulo fala sobre isso na carta dele aos Coríntios, que ele fala: olha, eu prefiro pregar Cristo e esse crucificado do que pregar outra coisa. Olha que coisa maravilhosa. Mas hoje em dia nas igrejas, principalmente na igreja brasileira, nós não ouvimos mais falar sobre Cristo. Ouvimos várias histórias. 7 passos para você ser bem sucedido, 7 passos para você prosperar, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, de 7 em 7 passos, daqui a pessoa está fora da igreja. Precisamos pregar Cristo crucificado e ressurreto, pois é Ele que é o dono da igreja. É Ele que é o dono da igreja. Eu costumo falar, lá na igreja onde eu sou pastor, que eu estou aqui até quando Deus quiser. Posso ficar aqui, morrer aqui, ser enterrado aqui, como posso daqui a um mês sair daqui e ir para um outro lugar. Porque eu estou à disposição dEle, e a minha família sabe disso. Estou à disposição dEle. Pode ser que eu possa ficar aqui até morrer e ser enterrado nessa cidade. E amanhã depois as pessoas vão até fazer uma estátua minha aí, Pastor Robson, aquele que não gostava de cuscuz. Mas eu estou à disposição de Deus. Eu vim para cá para proclamar o Evangelho. Enquanto a minha missão não terminar, vou ficar por aqui. Terminando a minha missão, eu parto daqui para outro lugar, se assim Deus permitir. Amém? Proclame o Evangelho. Pastor, mas o senhor não sabe, eu não tenho oportunidade na igreja. Quem disse que você precisa de oportunidade na igreja? Quem disse, gente? Quem disse que você precisa de oportunidade? Não, pastor, porque eu acho tão bonito pregar o Evangelho aí com o microfone. Pode pregar sem microfone, pode pregar sem um púlpito. Você pode pregar com a Bíblia na mão, você pode pregar sem a Bíblia, porque a palavra vai estar justamente guardada no seu coração. O que você precisa aproveitar é a oportunidade de pregar o Evangelho. Lembra-se daquela passagem em João capítulo 4, da mulher samaritana? A Bíblia diz que Jesus chegou àquele poço, às 3 horas da tarde, horário que mulher nenhuma buscaria água. Nenhuma, mas aquela mulher deveria buscar naquele horário justamente porque ela era uma mulher diferente das demais. E ela não queria se misturar com aquelas mulheres para não ouvir determinadas coisas. Aí o que ela fazia? Ela ia justamente 3 horas da tarde. Aí quando ela foi 3 horas da tarde, estava lá um homem que ela não conhecia, nunca ouviu falar dele e muito menos falar do que ele era capaz.
E aí ela chega lá para beber água, para pegar água, e Jesus chega perto dela, começa um diálogo. Me dá um pouco dessa água aí, por favor. A mulher olha para ele, vê que ele é judeu e diz assim: como é que pode tu, sendo judeu, me pedir água para beber? Oh, mulher, se você soubesse quem é que fala contigo. Aí a mulher fica olhando para ele e fala assim: o senhor não me conhece? Ah, mulher. Oh, mulher. Vá lá, aí fala assim para ela: vai lá, mulher, chama teu marido. Não tenho marido. Ué, não tem? Ué, você tivesse 4 e o 5º agora não é teu. Outra, o senhor é profeta? Não é? Eis que te digo, o senhor é profeta? Aí a mulher se arrependeu, e a Bíblia diz que ela volta para o povoado onde ela morava e ela prega o evangelho. Olha só a mudança que houve na vida dessa mulher. E ela prega o evangelho, tanto é que quando Jesus chega naquele lugar, o povo já ouviu falar dele e agora fica mais motivado pela presença dele naquele lugar. Querido, quem tem um encontro de fato com Cristo não vive sendo, não permanece a mesma criatura, ela muda. Pedro, durante 3 anos e meio andou com Cristo. Ele fez milagres com Cristo, sim ou não? Sim. Lá em João capítulo 6, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 vidas, porque ali também só conta homens e não mulheres e crianças, Pedro estava ali, Pedro fez milagre, porque quando Pedro partiu o pão e dava, o pão aqui aumentava de novo, não é? E ele partiu o pão e dava, e o pão aumentava de novo, não é? E ele partia e dava, e o pão aumentava. Pedro é o mesmo homem que andou sobre as águas. Entre 2 pessoas na Bíblia que pode falar que andou sobre as águas, é ele e Jesus, mais ninguém. Porque quando ele vê Jesus vindo, ele fala: é o Senhor mesmo? É, então faça-me ter contigo, vem Pedro. E ele começou a andar sobre as águas. Começou a andar, olha a experiência que Pedro tem. Esse mesmo Pedro foi o que falou agora: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas lá em Lucas capítulo 22, Jesus fala para ele assim: Pedro, quando tu te converteres, você apacenta minhas ovelhas. Pedro andava com Cristo, mas não era um cabra convertido ainda não. Sabe por que não era? Porque lá no Getsêmani, quando Jesus vai ser preso, Pedro saca da espada. Querido, só bobo para acreditar que ele tentou cortar a orelha de Malco, porque o que ele tentou era arrancar a cabeça. Ele não tentou arrancar a orelha, meu irmão, era escuro. A iluminação era pouca, porque era através de tocha. Ou ele era muito ninja, ou, meu irmão, alguma coisa aconteceu. Porque para arrancar a orelha de um soldado na escuridão, o cara tinha que ser ninja. Ele tentou matar. Ele tentou matar Malco. Só que ele errou e acertou justamente a orelha. E sabe o que eu aprendo com essa passagem? É que existem muitos líderes arrancando a orelha de pessoas com falso evangelho. Mas, querido, eu tenho uma boa notícia também. Existe um pastor dos pastores que ele restitui a orelha de volta. E interessante é que Jesus restaura a orelha de Malco, mas não restaura a cabeça de João Batista. Onde você vê que Jesus, ao saber que João Batista tinha sido decapitado, ele foi lá para restaurar? Ele podia? Sim, podia, querido, ele é o dono da vida. Se ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, já cheirava mal, estava apodrecido, não poderia colocar a cabeça de João Batista no lugar? Sim, porém, a missão de João Batista já havia terminado. Lembra-se de quando João Batista estava lá no cárcere, e aí ele chama 2 dos seus discípulos e diz assim: vai até Jesus, pergunta a ele se ele é o Messias ou se nós deveríamos esperar por outro. Cara, é o mesmo João Batista que lá em Lucas capítulo 2, se eu não me engano, que quando Maria, mãe de Jesus, vai até a casa de Isabel, e Isabel, 6 meses de gestação, é o mesmo João Batista que começa a pular no ventre, e ele é cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele. É o mesmo João Batista que em João capítulo 1, versículo 29, quando as pessoas perguntavam para ele assim: tu és o Cristo? Ele: não, eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés, eu batizo vocês com água, mas ele virá e batizará vocês com fogo. Aí ele aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João Batista que diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora está em dúvida: Senhor, tu és o Messias mesmo? Aí Jesus manda uma resposta para ele dizendo: olha, avisa João que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos,
E a notícia, a boa notícia está sendo pregada. Quando os discípulos voltam com essa resposta e diz para João, Jesus disse isso, isso e isso. Tá bom, ele é o Messias. Eu posso morrer em paz. E ele foi decapitado por falar a verdade. Sabe o que tem acontecido na nossa nação? Nós, pastores, estamos com medo de perder a cabeça. Por isso que ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, negligenciamos isso e pregamos um falso evangelho. Pregue a verdade em tempo e em fora de tempo, mas pregue a verdade. Ainda que você tenha que perder a sua cabeça, pregue a verdade. Não deixe de pregar a verdade. Ainda que as pessoas te abandonem, porque corre o risco de nós pregarmos a verdade na igreja e as pessoas acharem, nossa, toda vez que eu vou na igreja é só paulada, é só paulada, é só paulada, já está doendo demais. Sim, mas é melhor doer agora do que você passar por toda a eternidade com dor. Por isso que é necessário pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Então nós não precisamos negligenciar. Nós não podemos negligenciar a palavra. Nós não somos homens de negócios. Nós somos homens do reino. E por ser homens do reino, nós pregamos o reino. Quer você goste, quer não. Mas a mensagem tem que ser pregada. Amém? Primeiro, preserve o evangelho. Segundo, proclame o evangelho. Terceiro, tenha uma conduta onde as pessoas possam ver em ti a face de Cristo. Meu filho, em Atos capítulo 2 fala de uma igreja que nós chamamos de a igreja primitiva. Foi a primeira igreja. E a Bíblia diz, lá nos últimos versículos, 42, 43, que aquele povo dava um testemunho de vida, que Deus acrescentava à igreja as pessoas que precisavam ser salvas. É interessante que eles não evangelizavam como eu e você hoje. Eles não batiam de porta em porta como eu e você hoje. Não, o testemunho deles era a vida. E eu li um determinado texto um dia, uma frase, que o autor diz assim: pregue o evangelho. Pregue o evangelho, se possível, use palavras. Uau! Querido, eu preciso pregar o evangelho com a minha vida. A minha vida precisa pregar a Cristo. Ainda que eu não tenha condições de falar, ainda que eu não tenha condições de falar alguma coisa ou alguma frase, mas as pessoas possam ver em mim o brilho da glória de Deus e possam se converter. Um homem chamado Aitmani, não sei se você já leu a biografia ou a história dele. Ele nasceu num país comunista. Aos 14 anos se converteu. E aí ele foi perseguido e preso. E dentro da prisão, esse homem foi surrado, espancado. Mas mesmo assim ele continuava pregando o evangelho. E as pessoas ali se convertiam ao evangelho. Aí o que fizeram? Arrancaram a língua dele fora para ele não poder pregar. E as pessoas, ao sentarem às mesas para almoçar ou comer a sua refeição, ao olhar para aquele homem, se convertia. O olhar desse homem transmitia Cristo. Aí as pessoas estavam se convertendo e os soldados agora cegaram esse homem. E para ele ir no banheiro fazer alguma coisa, as pessoas tinham que levar ele, e ao tocar nesse homem, as pessoas se convertiam. Até o ponto de falar assim: não tem como, tem que matar. E mataram esse homem. Mas ele fez muito mais na vida dele do que eu faço hoje. Um homem chamado David Brainerd morreu com 29 anos de idade, jovem, mas ele ganhou mais vida com 29 anos de idade com que eu aqui com 44, do que eu com 44. Porque o intuito dele era ganhar almas. E muitas das vezes eu e você sentamos nas cadeiras na igreja, cultuamos ao Senhor, cantamos louvores, saímos daqui extasiados, ora que bom, mas na segunda-feira nós enfrentamos o nosso dia a dia de novo, e parece que aquilo que nós vivemos no domingo acabou. E não é para acabar, querido, é para ser constante. A segunda-feira tem que ser como se fosse o domingo, e a terça, e a quarta, e assim sucessivamente. Só que a gente vive aquele tipo de hoje eu estou bem, amanhã eu estou fraco. Não estou chamando ninguém de galinha, por favor. Mas parece aquela galinha da Angola que a gente chama no Rio. Estou fraco. Já ouviu falar dela? Aqui qual é o nome dessa galinha? Guiné. Então lá no Rio é da Angola, a gente chama de galinha da Angola. Aí a gente fala, estou fraco. Ela não faz assim, parece que estou fraco. Então, um monte de crente assim. Hoje está bem, amanhã estou fraco. Hoje estou bem, amanhã estou fraco. E fica, estou fraco. Meu irmão, pregue o evangelho.
Preserve o Evangelho, proclame o Evangelho, viva uma vida de conduta moral para que as pessoas lá fora não possam te questionar. Seja irrepreensível. Seja uma pessoa apta a sentar e a aprender, para quando você aprender poder ensinar novamente. Tem uma frase muito boa, que ninguém é apto para ensinar se não for apto para sentar. Para mim estar pregando para você, eu tive que sentar alguns anos e aprender. Para você pregar para alguém, não adianta. Não adianta. Se você não for um crente que tem o hábito de ler a Bíblia, o Espírito Santo não vai te lembrar, porque você não lê. Ele vai te lembrar o que se você não lê? O Brasil é o país que mais imprime Bíblia. É o país que mais imprime Bíblia. Mas é o país mais analfabeto biblicamente falando. Existem cristãos que estão dentro da igreja há 30 anos. E se você perguntar uma pergunta básica: quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros? Quantos livros? Calma aí, eu sei essa. Quantos livros? Ih, cara, pastor, não sei não. Meu irmão, isso é uma coisa absurda. Porque um menino de 12 anos de idade no Islã, ele já sabe todo o Alcorão, de cor e salteado. Nós tivemos um amigo que é missionário, não sei se o pastor Melco chegou a conhecer ele, o missionário Mussa de Abate. Ele esteve aqui no ano de 2015 com a gente aqui, fizemos um congresso de missões. Ele esteve aqui e ele é do país do Mali. Ele é daquela tribo Tuareg, não sei se o senhor já ouviu falar, que é nômades, que vivem no deserto do Saara. Eles não têm local físico, ou assim, um espaço físico, eles ficam em nômades, eles viajando. E essa tribo é uma tribo islã, muçulmana. E ele se converteu, ele contando a história, quando ele foi no colégio onde ele estudava, matar um aluno batista. E ele estava com a faca na mão para matar. E ele chegou para matar o rapaz. E aí isso há 20 e poucos anos atrás. E quando ele chega para matar o rapaz fala assim, sem medo nenhum e sem pânico nenhum. Ele fala: não, tudo bem, o senhor vai fazer o que você tem que fazer. Posso só orar por você? Aí ele: vai, ora logo aí. O rapaz se ajoelhou, orou, se levantou e falou para ele: agora você pode fazer o que você tem que fazer. Ele largou a faca no chão e correu. E ali o Espírito Santo começou a constranger ele e ele se converteu. A família dele, sabendo que ele tinha se convertido ao cristianismo, o próprio pai pegou ele e o amarrou. E deixou ele assim amarrado, e toda a família e toda a tribo vinha e batia. Ele me mostrou as marcas que deram nele com o facão, na cabeça, no braço, na testa. Ele me mostrou. Porque o Estado Islâmico, os muçulmanos, não aceita que a pessoa se converte a uma outra religião, eles matam. E quando estava prestes a matar, chegou justamente num determinado horário em que eles têm que parar para orar e direcionado para Meca. Aí quando eles saíram dali, deixaram ele amarrado para morrer, eles saíram, e aí daqui a pouco um dos primos deles veio e soltou ele, e dali ele fugiu para nunca mais voltar. O pai dele já faleceu, ele não pôde ir no enterro. Alguns de seus familiares já faleceram e não pôde voltar lá. O nome dele teve que ser mudado, justamente para não saber onde ele está. Porque eles tentam de todas as formas procurar a pessoa. Hoje ele está aqui no Brasil e aqui no estado de São Paulo, com um projeto de missões chamado Bom Samaritano, onde ele está abrigando pessoas que vêm de outras nações, principalmente muçulmanos. Olha o que Deus fez na vida desse homem. E muitas das vezes eu e você, com toda a oportunidade que temos, não pregamos o Evangelho por medo. Não lemos a Bíblia porque estamos com preguiça. Mas passamos 2, 3 horas no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. NetChap ainda existe, gente? Tem isso ainda, NetChap? Tem não, né? Hã? Não entendi. Faleceu. É igual o Orkut, lembra do Orkut? O Orkut também morreu. Mas as pessoas ficam nisso tudo. E perdem tempos e mais tempos. E quando pega a palavra para ler, já é justamente perto de dormir. Aí lê 2, 3 versículos, está assim. Estou mentindo? Ou não? Se vocês pudessem ver um vídeo que eu vi, se eu não me engano, na China ou numa cidade chinesa,
Estava chegando Bíblias para aquelas pessoas. E as pessoas pegavam a Bíblia, elas pegavam, se agarravam, beijavam a Bíblia e ficavam agarradas com ela. Muitos deles estavam chorando, porque agora eles estavam com a palavra de Deus. Eu e você temos várias versões aqui no Brasil. Tem pessoas como eu, tenho quase 6 Bíblias em casa, cada uma de uma versão. Bíblia de estudo, Bíblia do grego original, Bíblia hebraica, uma porção de Bíblia. Mesma coisa, você tem várias. Mas muitas das vezes a gente pega a Bíblia, chega em casa, joga ela em cima da estante e ali ela fica até no próximo domingo. E quando a gente pega, faz assim, ó. Tá bom. Esse é o cristão brasileiro, gente. É dessa igreja que eu estou falando, a igreja brasileira. E eu me incluo nessa. Eu me incluo nessa. Porque a palavra fala contigo, também fala comigo. Eu estou apanhando aqui em cima como nunca apanhei antes. Mas é necessário fazer isso. A gente não pode mais ficar brincando de crente. A gente não pode mais ficar brincando de que não, eu gosto de Jesus. Jesus é legal. Jesus é maneiro pra caramba, poxa. Tudo que eu peço a Ele, Ele me dá. É um cara bacana. Tem até Ele como seu Salvador, mas não tem como seu Senhor. Jesus pode até ser Salvador, mas se Ele não for o seu Senhor, tem alguma coisa de errado. Mostra para as pessoas que você mudou de fato. Você não pode viver a mesma vida que vivia antes. Queridos, o que eu estou falando para você é algo tão real, que eu fico de boca aberta com algumas coisas que acontecem dentro da igreja. Dentro da igreja. São pastores que vão para o seu 5º casamento. 5º casamento. São líderes de ministério de louvor, que vivem uma vida com a esposa, mas vivem na prostituição. Jovens que quando a gente prega falando que se guardem, casem-se virgem, mas ele já perdeu a virgindade há muito tempo. Pessoas que querem cultuar ao Senhor e quando termina de cultuar, sai daqui e vão para hotel, praticar todo tipo de orgia. Eu não estou falando de pessoas ímpias lá fora, não. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja e vivendo essa vida, esse comportamento. Espere um pouquinho, se case. Fique tranquilo, tudo vai dar certo. É porque a pessoa que quer ficar na prática da prostituição, ela não gosta de ser confrontada. É por isso que é muito fácil buscar uma igreja onde não tem confronto, do que uma igreja que fica confrontando o pecado. É muito fácil. Quem não gostaria de sentar e ficar ouvindo um determinado líder, ou seja lá quem for pregar e dizer: meu irmão, levanta a mão para o céu. Aí a pessoa levanta. Pode abaixar agora, abaixa. Levanta. Receba a chave da vitória. Receba a chave da vitória. E o povo, glória a Deus. É muito fácil, querido. Agora falar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ai, como é difícil. Como é difícil viver o Marcos capítulo 8, versículo 34. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Filho, negar a minha vontade para viver a vontade de Deus é difícil. Mas a gente ora, seja feita a tua vontade. Não é assim que a gente faz? Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas aí quando Deus vem com a vontade dele, eu falo para ele: não, Senhor, calma aí, espera só mais um pouquinho. Aí a gente começa a cantar: espera só mais um pouquinho. A gente canta essa música para Deus, para Ele esperar um pouquinho, até que eu possa me incluir na vontade dEle. A vontade de Deus sempre vai ser boa, sempre vai ser agradável e sempre vai ser perfeita. Queira você gostando ou não, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Amém? Quarta coisa, nós precisamos ter uma vida de comunhão. E uma comunhão, ela vai trazer justamente uma unidade para o corpo de Cristo. Paulo vai falar sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele dá uma referência da igreja, simulando ali como se fosse o corpo humano. E ele fala: todos nós temos que estar unidos. Alguns são braços, outros são mãos, outro é o pelinho do nariz, outro é a orelha, é a boca, é os olhos, são os olhos. Cada um tem a sua função. Mas para eu poder beber essa água,
Eu tenho que ir aqui para fazer determinada coisa? Ainda não. O que eu preciso fazer? Usar as mãos, que faz parte do corpo, e tem uma função de pegar, segurar, trazer até a boca, para eu beber. Sim ou não? Sim. Cada um tem a sua função na igreja. Tem uns que estão chamados que vai pregar e vai pregar muito bem. Outro tem o chamado de consolar as pessoas. Outro tem o chamado de servir. Nossa, como existem pessoas que gostam de servir na igreja. É ou não é? Que lava banheiro com aquela vontade, lava banheiro cantando, varre a igreja, faz isso, não espera tapinha de ninguém, nem reconhecimento do homem. Ela gosta disso. Cada um no seu quadrado, cada um na sua função. O corpo de Cristo é assim. Por isso que tem uma unidade. Eu preciso do pé para caminhar. O pé sustenta todo o corpo, porém tem também o joelho para fazer articulação. Tem o fêmur aí, o osso maior lá da perna, seja lá o que for. O braço para poder movimentar enquanto você anda. O dedão do pé para dar o equilíbrio, para você não ficar desequilibrado. Olha só quanta importância. Às vezes a gente acha que o dedinho mindinho não serve para nada. Só serve para dar uma coçadinha na orelha. Ou então tirar uma caquinha do nariz. Fazer alguma coisa. Não, tem o seu fundamento. Tem a sua função no corpo. Todos nós temos. A gente não dá importância nenhuma para um pelinho que fica dentro do nariz, não é? O pelinho, nós homens até cortamos algumas vezes. Mas esse pelinho tem uma importância tremenda. Que ele filtra o ar justamente antes de entrar para o seu pulmão. E aí toda a imundícia, a poeira fica acumulada e causa a caquinha, que a gente tira depois com o dedo mindinho e principalmente com aquela unha grande, para quem gosta de deixar crescer. Nossa, pastor, deixa de ser bobo, tu faz isso. Nossa, pastor, eu sou ser humano, a gente faz. Não tem nenhum super-herói aqui, até porque não está aqui o Tony Stark, nem o Clark Kent, nem a Mulher Maravilha. Somos homens. Faz parte. Até porque quem vai no banheiro fazer o segundo, ou o número 2, como a gente costuma falar, fede tanto quanto o outro. Isso nos coloca no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode beber 1 litro de perfume da Boticário. Ao fazer suas necessidades fisiológicas, vai feder tanto quanto. Faz parte. Amém. Quinta e última coisa para a gente encerrar. Que eu já passei do tempo, pastor. Quinta e última coisa para a gente encerrar. A função da igreja é promover uma adoração genuína. Não é adoração ao homem, é adoração a Deus. Quando eu sentei ali, eu fiquei super feliz das canções que foram cantadas. Tudo canção com fundamento bíblico. Todas elas. Aí sabe por que muitas das vezes nós nos calamos em meio à adoração, ou no meio do louvor, pelo simples fato de nós não conhecermos a Bíblia e não sabemos o que está cantando é bíblico. E aí a gente não consegue adorar, porque a gente é motivado muitas das vezes por aquilo que a gente gosta de ouvir. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a tua vitória tem sabor de mel. Não é assim? Não é assim? Uma Bíblia herética, uma música totalmente herética, que não tem mensagem e conteúdo bíblico nenhum e o povo gosta de ouvir. Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, na igreja, tinha um determinado presbítero lá, pastor, que gostava de cantar essa música quase todo domingo. Ele cantou essa música em ritmo de funk, ele cantou essa música em ritmo de pagode, ele cantou essa música em ritmo de forró, e ele cantou essa música em ritmo de rock quase, meio assim MPB, sabor de mel. E quando ele começava a cantar, eu falei, meu Deus, e o povo lá aplaudindo, dançando. Meu irmão, como é que pode? E aí quando vem justamente para uma música bíblica, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Aí o povo fica assim. Eu estou cantando o quê? Soberano? Quem é soberano? É Deus. Deus? Deus é soberano, Deus não tem conhecimento.
O louvor na igreja, ou a música que é cantada na igreja, querido, não é para te entreter. Não, não é. Não é para te levar a um êxtase. Não é. É para adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Imagine Davi pegando a arca e cantando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí tu fala, meu Deus, fora de ritmo, totalmente contrário, sei lá, não tem harmonia nenhuma, não tem melodia nenhuma. Sim, não tem, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um adorador. Deus nos chamou para adorar e levar para o povo lá fora a verdadeira adoração que é para Ele. Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor, mais ninguém. Foi Ele que há 2000 anos atrás se entregou por amor a mim e por amor a cada um de vocês. Foi Ele que derramou o seu sangue naquela cruz. Foi Ele que gritou quando estava prestes a morrer: Tetelestai, está consumado, acabou, em tuas mãos entrego o meu espírito. É Ele que necessita, é Ele que precisa de toda a adoração, e é para Ele que tem que ser rendida toda a adoração. Então, ainda que a gente não goste da música, ou porque a música não é muito popular, ou quase a gente não ouve falar na rádio, não interessa, querido, porque não é para mim, é para Ele. E é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser honrado. Amém? Esse negócio de nós estarmos adorando na igreja, adoramos ao homem, está completamente errado. Lá no Rio de Janeiro tinha uma igreja, ou tem ainda, porque o líder dela morreu. Não sei se o pastor Melco já ouviu falar. Era uma igreja chamada Crescendo em Graça. É desse jeito mais ou menos, porque era meio que castelhano. E essa igreja é aquela igreja em que a pessoa, ao entrar para essa seita, que eu posso chamar assim, ele tinha que tatuar no braço, no peito, ou nas costas, ou qualquer lugar do seu corpo, o sinal 666. Mas por que eles tatuavam isso? Porque a base bíblica deles era justamente um sinal de prosperidade de Salomão, que tinha 666 quilos ou ciclos de ouro, mais ou menos assim. Então eles pegavam esse versículo bíblico e usavam como se fosse o símbolo da prosperidade. Pasmem, a pessoa não precisava mudar em nada. Lá poderia aceitar homossexuais e permanecer na prática da homossexualidade, lésbica e permanecer na prática do lesbianismo. Pessoas que não queriam mudança poderiam ir para lá, porque para eles o pecado foi abolido. E pelo fato de não existir mais pecado, a pessoa poderia vir da forma que ela estava e viver da forma que ela estava. E as pessoas estavam indo, e a igreja lotando. E esse homem chamado José Luiz Miranda era tido como Jesus Cristo o homem. Então, quando as pessoas iriam adorar na igreja, colocava a imagem dele e as pessoas davam culto para ele. Que diferença tem de alguns pastores na igreja brasileira? Nenhuma. Porque existem alguns pastores que querem ser adorados. É ou não é? Querem ser honrados. Honrem a Deus. Não estou dizendo que você não deva honrar o seu pastor. Sim, honre. Ajuda-o. Mas honre, acima de tudo, a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, querido? Eu poderia ficar aqui o tempo todo, mas eu não posso. Eu tinha mais coisa para falar, mas não dá. O tempo já passou e eu já passei do tempo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Melk, pela vida de sua esposa, por este ministério. Que a tua bênção seja sobre este lugar, que a tua graça seja derramada sobre este lugar, trazendo, Senhor Deus, as suas bênçãos espirituais para este lugar. Que esta igreja seja um farol, Senhor Deus, em meio à escuridão, para aquelas pessoas que necessitam ouvir falar do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que haja mudança em nosso coração, que haja mudança em nosso caráter. Muda a nossa vida, nos transforma, leva-nos ao verdadeiro, Senhor Deus, a uma verdadeira conversão, e que seja uma conversão genuína, que seja uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade, que haja uma metanoia em nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira,
Que o Senhor tenha misericórdia deste povo. Que o Senhor tenha misericórdia deste povo, Senhor. Porque muitas das vezes fazemos algo, Senhor, que não tem agradado ao teu coração. Muitas das vezes falamos coisas que não condiz com a tua palavra. Nos ajuda a pregar a Cristo. Nos ajuda a pregar o verdadeiro Evangelho, a conduzir o seu rebanho na sua presença. Nos conduza, Senhor, em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às dificuldades, de tudo isso que está acontecendo na nossa nação, e não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós sabemos que o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor continua reinando no seu trono, soberano. O Senhor continua, Senhor, sustentando a terra como sempre sustentou. Somos gratos, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho amado Jesus Cristo, e através da Sua morte e ressurreição, hoje nós temos vida, e vida com abundância. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, e não nos cansaremos de pregar o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.